um missionário precisa estar ligado a uma igreja local, porque a igreja local é um lugar de exortação, correção e cuidado. Esse texto fala sobre disciplina, né? Disciplina da igreja. E o ambiente de disciplina, ele acontece num ambiente corporativo mesmo, corporativo do corpo de Cristo. Então, as pessoas muitas vezes não querem estar no ambiente da igreja e às vezes os missionários não, vou fazer algo independente, sozinho. Muitas vezes porque não querem estar submissos a uma liderança, não querem, têm dificuldade de receber cuidado e não aceitam disciplina, né? Então, fechando esse parênteses dentro disso que o Rafa falou, que eu acho que o Rafa citou um texto muito importante e faz muito, faz muito sentido para nós, né? Como irmãos em Cristo, né? Termos esse ambiente de cuidado, exortação, cuidado e disciplina quando necessário, né? Por isso é tão importante congregar. Nós somos chamados, uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e Ele nos converte, nos faz nova criaturas, nós somos chamados aqueles textos que eu citei no início, né? São textos que apontam para a igreja, e a igreja sempre é coletividade. Então, se eu sou um cristão piedoso, temente a Deus, e que busca honrar a sua palavra e fazer aquilo que Ele me exorta a fazer, eu preciso de igreja, eu preciso dessa coletividade, né? Há um texto, há algumas frases que são muito frequentes, que aparecem, né, em vídeos, em redes sociais, shorts, reels e tal, o pessoal falando, eu não sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. A igreja é quando eu estou na coletividade. E é verdade, é uma ideia que é um texto assim, que acabou sendo usado para publicidade e rede social, né, mas é uma verdade. Eu individualmente, né, carrego o Espírito Santo em mim através da obra do Senhor que operou em meu favor. Mas a expressão dos meus dons e a integração dos dons e da graça que Deus me deu se dá na coletividade. Então, a igreja pressupõe coletividade. Os textos relacionados à igreja no Novo Testamento são sempre orientados pelo coletivo. Tá? Agora, tem aqui um outro aspecto. Então, esse é o ponto que a gente sempre tem que pensar, né? Que sendo piedoso e sendo temente, eu preciso estar vinculado a uma igreja, eu tenho que desejar e querer uma igreja. Agora, tem um outro ponto, que é a igreja com a qual eu vou me vincular. E eu penso que talvez seja esse aqui mais o ponto do Jaime, né? Eu acho que ele tem interesse da igreja local, tanto que ele faz parte de uma, ele não nos está questionando isso, pelo que eu entendi, mas sim a dificuldade de executar ou desenvolver uma obra de evangelismo através de uma igreja local ou estando numa igreja local. E aí eu digo sempre, olha, o missionário, ele precisa avaliar, orar e discernir aonde Deus quer que ele esteja. Primeiro ponto. Se Deus o vincula a uma igreja que está orientada pelo seu propósito de trabalho, pela sua perspectiva, espetacular. Ótimo, ele vai, então, ser apoiado por essa igreja, e nessa igreja terá aquilo que o Tiago falou, que também é um dos preceitos da igreja, né? Que é sermos exortados, admoestados, corrigidos. Nós temos que prestar contas também, tá? Isso aí é um preceito fundamental a um cristão, ele tem que ter a quem prestar contas. Então, missionário isolado num campo, talvez, até se não tem ali a agência dele muito próxima, muito presente no seu dia a dia, ele perde um pouco também esse vínculo de prestação de contas. Então, para tudo isso, a igreja, né, coadunando aqui com isso que o Tiago falou, é essencial. Agora, eventualmente, os missionários também acabam se vinculando a igrejas que não estão ali alinhadas com a sua proposta de trabalho, tem uma perspectiva diferente do campo onde ele está atuando. E nesse caso, eu diria que ele precisa, o missionário, né, e não propriamente o Jaime, mas o missionário de maneira geral, incluindo eu, vocês, todos nós, quando vamos participar e nos integrarmos numa igreja local no campo missionário para onde vamos, nós temos sempre que avaliar quando as coisas não correm, não andam na medida daquilo que nós esperávamos. Será que, eu tenho que discernir isso, será que Deus me colocou aqui para refrear um bocadinho os meus planos, usar os talentos, o dom que Ele me deu até para contribuir primeiro nessa igreja local, aqui dentro, né, mais voltado para os ministérios internos da igreja, e talvez depois essa obra
mais para fora, né, a fim de evangelizar, buscar pessoas, interagir com a comunidade, a cultura local, depois talvez isso vá se desenvolver. Ou então, talvez a questão seja orar e pedir que Deus dê um direcionamento à própria liderança da igreja para que, né, tenham ali os seus olhos espirituais abertos para esse sentido, para esse propósito. E é muito difícil estabelecer aqui qual é a verdade, né? Os cenários são múltiplos, as realidades são muito diversas, então a gente não pode aqui estabelecer um padrão e dizer tem que ser assim, não. Eu acho que tem duas condições que podem se desenvolver, né? Uma é Deus, vou repetir, Deus refreia os planos do missionário por um tempo, e isso aconteceu muitas vezes comigo, e tenho certeza que com vocês dois também, com alguns daqueles que nos ouvem, né? Estabelecemos um plano, e é de fato o plano de Deus, só que talvez ainda não seja o tempo da concretização desse plano. E aí Deus trabalha nas nossas vidas de várias formas, refreando um bocadinho para que nós possamos avaliar e analisar, né, o tempo de Deus operar aquilo que nós temos no nosso coração. O outro, repito, é isso, de repente é ter aqui, e claro, né, se for esse o tempo de refrear um pouco os nossos planos, também temos que olhar para a comunidade onde estamos, e talvez possamos ajudar muito essa comunidade a se desenvolver. O outro é o que eu falei, né? Às vezes também ter paciência, misericórdia, calma, mansidão e orar para que Deus trabalhe no coração dessa comunidade onde estamos integrados, a fim de que eles também possam ter essa compreensão de algo que Deus colocou no nosso coração. Em última instância, eu vou dizer que essa relação, a relação de igreja, é uma relação de intenso e profundo tratamento nas nossas vidas e de grande fortalecimento para o nosso desenvolvimento pessoal.